Boa noite, pessoal. Não, deixa eu começar. Deixa eu esperar começar, né? Já está gravando, pode ir. Então tá. Boa noite, pessoal. Nós vamos para mais um dia da Semana de Tecnologia, tá? O nosso palestrante de hoje é o Alisson Solito, né? Eu vou deixar a palavra com ele, para ele poder se apresentar. Ele já foi nosso aluno na ETEC. Depois ele continuou, né, na área, se aprofundando e se especializando. Então, ele vai se apresentar um pouco para a gente, falar quais os caminhos que ele trilhou após a ETEC, né? E o que ele faz atualmente. E aí ele vai começar a palestra, tá bom? Seja bem-vindo, Alisson. Pode começar. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, Eveline. Primeiramente, agradeço ao Anderson, aí, a todos os professores pela oportunidade de estar compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Meu nome é Alisson Solito. Como a Eveline disse, eu fui aluno aí na ETEC, fui aluno no ensino médio, depois fiz em paralelo também o técnico em informática e depois o técnico em Java para web também. E a partir daí comecei já a trabalhar na área. Depois na apresentação vou contar mais um pouquinho sobre isso. Fiz graduação, um pós e atualmente estou fazendo mestrado. Depois entro em mais detalhes nisso. Bom, a apresentação, um pouco do conteúdo que eu vou compartilhar com vocês hoje é sobre Bitcoin e blockchain. Então, é um assunto que já faz um tempo que está acontecendo no mercado, no mundo da tecnologia, mas recentemente, de uns 3 anos para cá, vem dando muito impacto na mídia, com questões positivas e negativas, e a gente vai ver um pouco de como que funciona, o que é esses conceitos de Bitcoin, blockchain, para a gente poder ter um conhecimento geral sobre isso. E depois também vou estar passando para vocês, apresentando alguns cases, algumas aplicações, né? E o que essa tecnologia disruptiva tá mudando atualmente e pode mudar futuramente a maneira como a gente desenvolve sistemas, como a gente interage também com os sistemas. Deixa eu começar compartilhando aqui. Bom, pessoal, qualquer coisa, se porventura cair a internet, por favor, me avisem. Bom, então eu vou apresentar para vocês um pouco sobre Bitcoin e a revolução blockchain. Então, o que essas tecnologias estão mudando nos sistemas tradicionais que a gente conhece hoje. Então, essas tecnologias têm muito impacto, principalmente na questão da privacidade e também na questão da centralização de dados. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem um sistema, vamos pegar como exemplo um sistema bancário, a gente tem um banco onde está centralizado todas as nossas informações, dados pessoais, o nosso dinheiro em forma digital, e essa entidade, que é o banco, ela é responsável por validar, autenticar, garantir a integridade desses dados. E a principal disrupção do blockchain e do Bitcoin é que não há mais a necessidade da gente ter uma entidade centralizadora para controlar isso. Então, através da tecnologia e da criptografia de dados, é possível a gente trocar informações no meio digital sem a necessidade de uma entidade para validar se aquela informação realmente é verídica, se ela é íntegra, sem a gente precisar de meios ali intermediários, como o Estado ou alguma outra entidade para fazer esses tipos de validações. Então, a gente vai ver um pouco sobre tudo isso. Bom, vou apresentar um pouco sobre mim. Eu tenho 25 anos,
como eu disse inicialmente, eu fui aluno da ETEC, então cursei o ensino médio, em paralelo o técnico em informática, depois o técnico em Java para web. E logo que eu me formei no técnico, né, eu já tive a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, então comecei trabalhando na Newcom Software, que é uma empresa aqui de Tupã, da área de tecnologia. Depois disso, comecei um curso de ciência da computação no Univem, uma universidade de Marília. Fiz, após a graduação, um MBA em gestão de tecnologia da informação. Atualmente, estou cursando um mestrado em ciência da computação na Unesp e tenho experiência, mais de 8 anos de experiência aí na área de desenvolvimento de software. Já trabalhei com a criação de aplicativos mobile, sites, enfim, vários tipos de tecnologia. Aqui são algumas redes sociais e alguns sites para contato. Depois vou estar disponibilizando esse slide. Se vocês tiverem interesse, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Bom, só para a gente ter um norte, na apresentação de hoje eu vou falar um pouco da história, para a gente poder se situar e entender como que essa tecnologia surgiu, qual foi o objetivo inicial ali e onde que ela pode chegar. Vou falar um pouco desses conceitos, né, o que é Bitcoin, o que é blockchain. Às vezes a gente ouve falar muito, a Bitcoin é uma moeda digital, mas o que é o blockchain? É a mesma coisa? Existe só o Bitcoin? Então a gente vai ver um pouco disso. A gente vai ver também como que funciona toda essa estrutura, como que a gente consegue armazenar dinheiro no formato digital, em uma rede de computadores, sem precisar ter ali um intermediário, uma entidade centralizadora. E por fim, eu vou trazer um pouco para vocês de alguns cases e aplicações que essa tecnologia proporciona. Então, tem vários cases reais, tem muitas aplicações possíveis, mas por ser uma tecnologia disruptiva, ela ainda acaba esbarrando em leis governamentais, não só do Brasil, mas de outros países, que acaba barrando, às vezes, a evolução dessa tecnologia. Mas, com o tempo, a gente percebe que os governos também vêm adotando blockchain para já começar a já substituir alguns sistemas de informações tradicionais. Então, a gente também vai ver um pouco disso. Bom, então começando pela história. Para a gente entender como surgiu, essa ideia ela é bem antiga e ela partiu de um grupo de engenheiros de software que criou um movimento criptoanarquista. Né? A gente fala da palavra anarquia, a gente já associa alguma ideologia ruim, enfim. Mas qual que era o objetivo desse grupo? Era utilizar técnicas criptográficas com o objetivo de impor princípios de privacidade e liberdade individual. Ou seja, justamente tirar a centralização dos nossos dados de entidades como banco, como Estado, enfim, cartórios, tirar essa centralização desses sistemas e criar um sistema onde não dependesse de uma entidade para armazenar e validar essas operações na rede. Então, esse era o principal objetivo, utilizando técnicas de criptografia. Então, isso começou lá em 1988, quando o Tim May, que é aqui uma ilustração dele, criou o movimento criptoanarquista e escreveu esse manifesto em 1988. Ele foi bem famoso, ele foi engenheiro da Intel, então ele desenvolvia processadores, enfim. E esse grupo era um grupo, uma comunidade que envolvia vários engenheiros desse nível, com o objetivo de realmente
criar novas tecnologias para futuramente a gente ter uma base para isso. Bom, então, de novo, basicamente só para a gente conceituar, o movimento ele tem como objetivo empregar softwares criptográficos para evitar a perseguição ou assédio ao enviar e receber informações através da rede de computadores. Então, tudo isso seria um esforço para a gente proteger a nossa privacidade, liberdade e as nossas transações monetárias também. Atualmente, a gente consegue ver que a questão da privacidade ela vem sendo muito pautada. Inclusive, recentemente já foi aprovado, mas já vinha sido conversado há algum tempo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a privacidade, o tema privacidade sempre esteve muito presente na sociedade de acordo com a evolução tecnológica. Então, a gente tem muita informação pessoal que está centralizada nessas grandes empresas. Então, eu citei bancos, estados, mas a gente tem redes sociais, então a gente tem fotos, mensagens trocadas com outras pessoas. Então, tudo isso não está armazenado no nosso poder, está armazenado nessas entidades. E, tecnologicamente falando, a gente tem um ponto central de falha. Então, se, por exemplo, o Facebook for hackeado, algum banco for hackeado, essas informações elas podem ser vazadas. Esse grupo, ele criou alguns softwares, né? Então, quem é da tecnologia já deve ter usado o Torrent, o Tor, conhecem pelo menos. O Ethereum é uma moeda digital, que eu também vou falar depois. E, além desses projetos, o Bitcoin também é um deles. Então, o Bitcoin nasceu desse movimento e depois foi consolidado como uma aplicação. Bom, a gente às vezes costuma ouvir na mídia sobre Bitcoin e acha que é algo recente. Mas, desde aquele movimento, depois de um tempo começaram a surgir algumas pesquisas acadêmicas, alguns trabalhos para criar uma moeda digital, né? Em 1998, o Eday criou um projeto chamado Bitmoney. Então, o objetivo era criar um ativo digital sem a necessidade do controle de uma entidade central. Então, esse projeto envolvia alguns estudos sobre criptografia, enfim, mas tinha algumas falhas ali, alguns pontos falhos que acabou não entrando em produção. Depois, em 2005, surgiu o BitGold, que foi baseado no Bitmoney. Então, ele melhorou alguns aspectos relacionados à performance, segurança, privacidade, mas mesmo assim tinha uma falha, que eu vou comentar com vocês mais para frente, que é muito comum quando a gente quer criar uma moeda digital. Então, hoje, se a gente pensar no dinheiro físico, se eu tenho uma nota de R$10, aquela nota, se ela está sobre a minha posse, ela é minha, né? Eu tenho um objeto físico ali. A partir do momento que eu troco aquele dinheiro com outra pessoa, aquele dinheiro não pertence mais a mim. Esse é um ponto. Outro ponto é que, como eu tenho um objeto físico, não existe um problema de gasto duplo. Então, se eu tenho aquela nota de R$10, não tem como eu distribuir ela para duas pessoas diferentes. Então, ela é um objeto físico único. Então, esse é um ponto da moeda digital na forma física que a gente conhece hoje. Quando a gente tenta criar isso para o mundo digital, a gente tem esses dois principais problemas. Então, se a gente pensa em um ativo digital, vamos pensar em um documento, em uma imagem. Eu consigo fazer várias cópias e replicar ela. Posso enviar por e-mail, colocar em um pendrive, enfim. Aquele ativo digital, ele não é único. Então, eu preciso de alguns meios para tratar esses problemas. Em 2008, foi
criado o Bitcoin resolvendo esses problemas. Então, o autor do Bitcoin, ele descreveu esse artigo científico falando das melhorias que foram feitas nos projetos anteriores. E o interessante é que esse artigo ele foi publicado em 2008, se eu não me engano, em um fórum, enfim, não foi publicado em nenhuma revista acadêmica de renome. E esse artigo, ele foi publicado pelo autor chamado Satoshi Nakamoto. O interessante é que Satoshi Nakamoto, ele, até hoje, ninguém sabe quem é essa pessoa. Se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma comunidade. Então, foi criado o Bitcoin. Até hoje, ninguém sabe quem é o autor. E ele foi criado justamente para eliminar o poder do Estado com relação às transações monetárias que a gente consegue fazer. Então, a gente não... Com o Bitcoin, a gente pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo sem a necessidade de uma entidade centralizadora e também sem a necessidade de expor dados pessoais. Então, de forma anônima e em tempo real. Então, isso possibilita... Então, a partir do Bitcoin, essas características foram possíveis. Bom, como eu disse, um dos principais problemas de uma moeda digital é a autenticidade. Então, em uma moeda física, aquele objeto físico, ele é único, então eu não tenho o problema da segurança do gasto duplo. E eu também, na moeda física, tenho formas de evitar uma falsificação. Então, eu tenho marca d'água, tem algumas técnicas ali no papel que a gente consegue evitar isso. E quando a gente tenta criar uma moeda digital, isso torna-se um problema. Então, isso foi resolvido através de algoritmos criptográficos que a gente chama de chaves assimétricas. Vou explicar um pouco só para a gente se situar mais para frente, mas a gente tem basicamente uma chave privada, onde seria o equivalente a uma senha, e uma chave pública. Então, é basicamente como funciona a assinatura digital hoje. Então, uma assinatura digital, a gente assina um determinado documento no formato digital e a gente consegue validar que aquele documento foi assinado pela pessoa que detém aquela chave pública. Então, basicamente, esse é o funcionamento dentro da rede do Bitcoin. Então, todas as transações, elas são assinadas digitalmente, através desses algoritmos. Bom, a gente tendo esse overview do porquê foi criado e, assim, como que surgiu, um dos principais pontos dessa primeira etapa é que o autor do Bitcoin, até hoje, ele é anônimo, a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma comunidade, enfim. E o Bitcoin, ele conseguiu atingir seu objetivo, que é efetuar transações de maneira mundial pela internet, sem o controle de uma entidade, de um governo, enfim. A gente, através da rede, consegue transferir ativos digitais com total segurança, integridade e autenticidade. Bom, só para deixar claro, tudo que eu apresentar para vocês e sempre que eu falar sobre blockchain, eu vou estar falando sobre blockchain do Bitcoin. Por quê? Porque existem várias outras moedas e aí cada uma possui particularidades ali na forma como é estruturada o blockchain. Bom, vamos lá. Então, o Bitcoin ele é formado por um conjunto de conceitos e tecnologias e técnicas criptográficas que é a base para a transmissão e o armazenamento de uma moeda digital. Esse conjunto de tecnologias, que é a estrutura, a gente conhece ele como blockchain.
Então, blockchain ele é a estrutura. Se a gente pensar em uma rede de computadores interligadas ali, ele é toda essa estrutura, é chamada blockchain. Inclusive, a gente pode adicionar o software com que essa rede é gerenciada. Então, esse conjunto de tecnologias é o blockchain. E a informação que é transacionada nessa rede é chamada de Bitcoin. Então, a informação que é um dado se a gente imaginar, seria na computação uma variável, a gente pode imaginar como uma variável do tipo inteiro, um dado básico, que é a quantidade de Bitcoin que eu estou transferindo. Então, é um dado transacionado na rede. Bom, como eu disse, outras moedas trabalham em estruturas diferentes e o Bitcoin, que é o ativo digital, ele existe independente, o blockchain, que é a estrutura, ele existe independente de haver ou não uma moeda digital. Então a gente pode, mais para frente, em alguns cases que eu vou mostrar para vocês, a gente tem algumas aplicações de blockchains privados que a gente não necessita de uma moeda digital estar circulando. A gente pode transacionar outras informações na rede. E a gente vai ver também o porquê num blockchain como o do Bitcoin é necessário a gente ter uma moeda transacionando ali para a gente conseguir ter uma harmonia na rede. Bom, então o Bitcoin é uma moeda e o blockchain é o sistema. Para a gente, de novo, frisar esse conhecimento, o Bitcoin é o ativo digital. Se a gente fazer aí uma comparação com o sistema tradicional, o Bitcoin é o nosso real e o blockchain é a nossa estrutura bancária. Então, os bancos conectados ao Banco Central, enfim, é essa estrutura que controla tudo isso. A diferença é que o blockchain ele é uma rede de computadores que está conectada e não tem um ponto de falha central. Então, se uma máquina desconectar, enfim, a rede continua funcionando normalmente. E todas essas máquinas trabalham em conjunto. Bom, aqui só uma curiosidade para a gente entender. Quando a gente fala de um Bitcoin, a gente está falando de uma moeda e uma unidade equivale a um Bitcoin. No real, a gente chega até 2 casas decimais ali, né? Então, 1 centavo, enfim. No Bitcoin, a gente tem várias divisões. Então, a gente consegue a gente consegue transferir frações de Bitcoin. Então, isso é muito interessante, porque além de transações comuns, a gente também consegue fazer microtransações. Foi um ponto pensado na criação do Bitcoin para futuramente funcionar com transações mais rápidas e de pouco valor também. Então, esse é um ponto interessante. A gente tem várias frações do Bitcoin. E a mais conhecida, claro, é o Bitcoin. E a segunda mais conhecida é o Satoshi. Então, às vezes, se alguém já acompanhou, enfim, já viu alguma forma de investimento, alguma transação, a gente geralmente transfere nessa unidade aqui, certo? Bom, então como eu já falei um pouco do blockchain também, só para a gente conceituar novamente, então, se a gente pensar na forma tecnológica, o blockchain ele é uma rede de computadores peer-to-peer distribuída. Então, uma rede de computadores distribuída, ela possui um banco de dados distribuído. Então, todo participante, todo nó dessa rede, ele possui uma cópia exata do banco de dados do blockchain. Então, o que tem nesse banco de dados? Tem todas as transações efetuadas e todos os dados criptografados para a gente poder validar essas transações futuramente. Então, se um nó da rede cai, toda a rede tem todo esse banco salvo nos outros nós que ainda estão ativos.
Então, isso faz com que a rede não tenha um ponto central de falha, a gente não tem um ponto central ali se houver um ataque hacker, enfim. Outro ponto interessante, a gente vai ver mais para frente também, que é uma característica interessante dessa rede, é que esse banco de dados distribuídos, ele trabalha em um sistema de consenso. Então, esse sistema de consenso garante com que todos os nós da rede aprovem ou não uma determinada transação. Então, através desse sistema de consenso, a rede funciona. E aí, após aprovada essa transação, ela é distribuída para todos os demais nós da rede. Outra característica importante também é que os dados do blockchain, eles são imutáveis, tá? Ou seja, tudo que a gente grava no blockchain, diferente de um sistema de banco de dados tradicional, onde a gente consegue, onde a gente tem as operações de CRUD, a gente consegue criar, excluir, editar. No blockchain, a gente só consegue inserir, fazer uma operação de escrita e depois futuramente uma operação de leitura. Então, os dados salvos no blockchain, ele é imutável. Esse é um ponto interessante porque possibilita várias aplicações em cima dessa característica, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente consegue, por exemplo, criar uma aplicação de registro de documentos. A gente consegue registrar um documento no blockchain, ou um documento pode ser qualquer arquivo digital, uma imagem, uma música, um vídeo, e a gente consegue garantir que aquele dado, aquele ativo digital, aquele documento digital, ele é imutável naquele tempo que foi gravado. Então a gente consegue consultar isso futuramente também. É uma característica importante do blockchain. Para a gente ter uma visão, quando eu falo que o blockchain ele é distribuído. Então, em um sistema centralizado, a gente tem uma estrutura de cliente-servidor, onde a gente tem um servidor que é um ponto único e todo mundo acessa esse servidor. Então, toda aplicação, uma aplicação mobile, uma aplicação web, enfim, acessa esse servidor. Se esse servidor cair, sei lá, por falta de energia, acontecer alguma corrupção nos dados, enfim, todo o sistema para. Então, ele tem um ponto único de falha. Em um sistema descentralizado, a gente tem vários nós principais e outros nós, que são usuários da rede, que conectam esses nós principais. Então, esse sistema descentralizado já não tem um ponto central de falha, tem mais de um ponto, e se algum ponto desse cair, os usuários podem se conectar a outro ponto e a rede continua ativa normalmente. Já em uma estrutura distribuída, a gente tem vários nós principais da rede, e esses nós eles conectam com todos os outros nós. A gente vai ver que tem uma diferença entre o Bitcoin e o blockchain. Então, o blockchain ele é uma rede distribuída, porque todos os nós principais estão conectados entre si. E quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem uma estrutura descentralizada. Então, pensando como usuário, eu posso conectar qualquer nó e enviar uma transação. E aí, a partir desse nó, que seria o meu servidor, ele está em uma estrutura distribuída que está conectada com vários outros nós e ele envia essa transação para todos esses nós. Então, a gente tem essa principal característica também quando a gente fala desses conceitos. Então, o Bitcoin ele é descentralizado, como moeda digital, e o blockchain ele é distribuído. Às vezes, se vocês pesquisarem em alguns lugares, muitos
escrevem como o blockchain e o Bitcoin como um sistema distribuído, mas tem essa diferença de visão entre a estrutura e o Bitcoin como na visão do usuário. Bom, só uma imagem também para ilustrar, quando a gente fala de uma transação com o Bitcoin, quando a gente vai transferir, fazer um Pix, um TED, um DOC, enfim, a gente está enviando uma transação para um sistema bancário. O sistema bancário, ele valida as informações que a gente enviou, valida se a gente tem saldo suficiente, enfim. E depois disso, ele transfere esse dinheiro para o destinatário que a gente informou. Então, tem esse processo burocrático e essa entidade que centraliza essas informações. No blockchain, quando a gente fala que ele é uma rede peer-to-peer, a gente tem essa troca de pessoa para pessoa. Então, a gente faz essa transação diretamente para o nosso destinatário e todo nó que está organizado naquele sistema distribuído, ele fica responsável por validar essas informações. Como essas informações são validadas? A gente vai ver mais para frente que existe um conceito chamado mineração. Essa mineração consiste em um processo onde todos esses nós trabalham para validar essas informações. E aí existe um consenso, um algoritmo de consenso entre os nós da rede que concordam ou não com aquela transação feita na rede. Bom, quando a gente fala de blockchain, como eu disse, tem vários casos, várias aplicações possíveis. A gente tem basicamente dois tipos de blockchain, a pública e a privada, tá? Se vocês tiverem curiosidade, enfim, pesquisar em algum artigo, enfim, outros estudos, existem também autores que dividem entre pública, privada e permissionada. Mas a permissionada entraria como um subitem ali da privada, né? Basicamente são esses dois grandes grupos. Quando a gente tem uma blockchain pública, é um sistema, como exemplo, o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é público. Qualquer pessoa, qualquer computador que queira fazer parte da rede, é só fazer o download do software e conectar à rede. Então, não há necessidade de nenhuma permissão. Essa estrutura ela é realmente descentralizada, então os nós estão conectados com todos os nós. É uma estrutura, como o próprio tipo diz, pública, então a gente consegue, através de software, acessar o que está acontecendo em tempo real agora no blockchain. As transações que estão sendo feitas, enfim, todos os dados são públicos. E uma característica também importante é que essa rede, ela precisa de um software para rodar esses algoritmos, enfim. E quando há necessidade de uma atualização nesse software, geralmente as mudanças são mais lentas. Por quê? Porque todos os nós precisam atualizar e concordar com aquelas atualizações de software. Então, esse acho que acaba sendo um dos principais pontos negativos em uma estrutura pública. Em uma estrutura privada, a gente tem como o próprio nome já diz, a gente precisa de uma permissão para fazer parte dessa estrutura. Então, a gente pode imaginar um blockchain privado, imagina um sistema, nosso sistema, de novo como exemplo, nosso sistema bancário tradicional, onde todos os bancos estão conectados entre si. Então, a gente tem uma estrutura privada. Então, se a gente não consegue entrar nessa estrutura de uma maneira fácil. Então, a gente precisa ser um banco, concordar com N regras do Banco Central, enfim, ser uma entidade ali especializada e entrar nessa estrutura. Além disso, ela é centralizada. Então, se a gente, de novo, no sistema bancário, a gente tem os bancos e tudo isso é centralizado no Banco Central, que é a entidade centralizadora.
Por outro lado, as mudanças, as atualizações são mais rápidas. Como a gente tem uma rede controlada, a gente consegue liberar uma atualização de software e obrigar com que todos façam essa atualização. Um ponto curioso é que em um blockchain privado, ele dispensa o uso de criptomoedas. A gente vai ver o porquê em uma blockchain pública a gente precisa de um ativo ali circulando como forma de dinheiro digital, e em uma blockchain privada não. A gente vai entender um pouco disso. Bom, como que funciona o blockchain? Então a gente tem alguns pontos que são importantes para a gente entender e compreender como que essa estrutura funciona. Em um blockchain, a gente tem chaves e endereços. A gente vai ver o que são essas chaves e endereços. A gente tem transações, blocos, que é o que dá o nome a essa estrutura blockchain, né? Cadeia de blocos, corrente de blocos. A gente tem um processo de mineração e um processo de prova de trabalho. Então agora a gente vai entender como de fato acontece essa privacidade nas transações e como de fato essa rede ela grava os dados de maneira imutável e de maneira segura, e como funciona esse sistema de consenso também. Bom, aqui como exemplo, quando a gente tem uma conta bancária, a gente geralmente tem o número da conta e os nossos dados de acesso. Então, a nossa senha é um dado privado e o número da nossa conta, número da conta corrente, agência e o banco, enfim, são dados públicos. Então, são dados que a gente informa para outra pessoa fazer alguma transação para a gente. No blockchain, a gente tem o uso de algoritmos criptográficos que a gente chama de chave assimétrica. Então, a gente tem esse algoritmo, ele gera para a gente uma chave pública e uma chave privada. Então, a chave pública seria o equivalente ao número da nossa conta, agência, enfim, e a chave privada seria a nossa senha, tá? Então, a partir do momento que a gente perde a nossa chave privada, a gente perde acesso a todos os nossos bitcoins, enfim, ou outro tipo de moeda digital. A gente pode assemelhar esse conceito de chaves quando a gente cria um Pix. No Pix, a gente tem um tipo de chave que é a chave aleatória. Quando a gente cria aquela chave aleatória, ele gera para a gente um conjunto de números e letras ali totalmente aleatório, que é a nossa chave pública. Então, ele utiliza esse conceito de criptografia. E a nossa chave privada, consequentemente, acaba ainda sendo a senha do nosso banco, enfim. Mas a gente tem esse conceito aí também que a gente consegue identificar no nosso mundo real. Bom, quando a gente fala de Bitcoin ou de outros tipos de criptomoedas, o que a gente tem é isso. Aqui seria o equivalente à minha conta bancária e aqui a minha senha, tá? Isso faz com que o Bitcoin ele seja um meio anônimo de transferir dinheiro. Então, quando eu crio um endereço, eu não tenho nada associado ao mundo real aqui. Eu não tenho esse endereço associado a um CPF, a um e-mail, a um telefone, enfim. Eu só tenho um conjunto de caracteres aqui que informam qual que é a minha chave pública, qual que é o meu endereço. E a partir disso eu consigo fazer transferências sem ser identificado na rede. Então, esse é um ponto que garante o anonimato no Bitcoin. Em outras criptomoedas também. É o que garante a privacidade nessa estrutura de blockchain. Então, a gente tem esses conceitos. A gente pode ver aqui que toda essa chave ela acaba gerando um QR Code, que, assim, trazendo também ali para o Pix, algumas características que o Pix também adotou. Então, a gente tem vários dados ali, ou uma chave aleatória, a gente compacta aquilo lá em um QR Code e, enfim, outro usuário
lê aquele código e faz a transação. Isso já funcionava assim no Bitcoin, já tinha essa usabilidade. Bom, quando a gente fala de chaves e endereços, né, essas chaves, elas acabam sendo difíceis da gente guardar, armazenar. Para isso existem carteiras, que a gente chama de carteiras de criptomoedas, carteiras de Bitcoin. Existem aí 4 tipos de carteiras, onde a gente consegue armazenar a nossa chave privada e a nossa chave pública. Então a gente tem um dispositivo que é semelhante a um pendrive. Quem tem certificado digital, acho que no tipo de token, é basicamente o mesmo conceito. Então a gente tem um dispositivo, um pendrive, enfim, qualquer outro dispositivo físico que armazena essas chaves para a gente. E tem a segurança de que esse dispositivo ele não está conectado na internet, então torna mais difícil eu ser hackeado, perder essas chaves. A gente tem uma outra carteira que seria um software. Então aqui é um exemplo de uma carteira do Bitcoin. Então, a gente tem uma carteira de software. Aqui a gente informa o endereço para quem a gente quer transferir dinheiro, a quantidade, e tem as operações básicas. Aqui a gente consegue enviar Bitcoin, receber. Aqui ele vai gerar um QR Code com o nosso endereço, ver o histórico de transações, enfim. Então a gente também tem esse outro modelo, que é uma carteira de software. Um ponto de atenção aqui é que, como a gente tem um software, a gente vai estar em algum... esse software vai estar instalado em algum sistema operacional que, consequentemente, vai ter que estar conectado à internet. Então, é um ponto de atenção aí. Há casos onde sistemas são hackeados, enfim, a gente pode acabar perdendo essas chaves também. Outro tipo de carteira é um software na nuvem, tá? Que também não acho que dentre os 4 que a gente vai ver, acaba sendo menos seguro, porque essas chaves elas não estão no nosso controle, né? Elas estão centralizadas em uma empresa que distribui esse software, então é um risco também. Mas também a gente tem essa possibilidade. Aí, tendo um software na nuvem, a gente consegue acessar de qualquer lugar. E a gente tem o formato de papel, que seria armazenar essas informações em um papel físico. Então, dentre essas 4, as mais seguras são no formato de hardware, dispositivo físico, e no formato de papel. E aí no papel a gente tem os QR Codes, onde a gente consegue ler esses dados das chaves. Bom, uma das principais funcionalidades do Bitcoin, do blockchain, são as transações. Então, a transação é quando a gente quer transferir um valor, um dado, um ativo digital para um outro participante da rede, ou seja, entre os usuários da rede. Então, quando essa transação ocorre, ela precisa ser assinada digitalmente, então ela é assinada com o nosso conjunto de chaves ali. E essas transações, elas são incluídas depois em um bloco, que a gente vai ver que é o que leva o nome dessa estrutura de blockchain. Então, essas transações, basicamente, são feitas em um determinado período de tempo. No blockchain, um bloco é gerado a cada 10 minutos. Então, as transações feitas nos últimos 10 minutos são obtidas pela rede. Essas transações são agrupadas em um bloco, e esse bloco ele sofre alguns processos que salvam esse conjunto de transações na rede. A gente vai ver mais para frente. Então, uma transação é basicamente o ato de transferir um dado ou um ativo para outro participante. Depois de transferido, como eu disse, o bloco ele agrega esse conjunto de transações. Então, todo bloco ele possui, ele está relacionado com o bloco anterior da rede.
e ele possui uma identificação, que seria um hash, que nada mais é do que um resumo de dados. Então, na segurança da informação, a gente tem o hash, ele acaba atestando a integridade de um documento. Então, se eu tenho um texto e eu gero um hash daquele texto, ele vai gerar para mim um conjunto de caracteres determinísticos a partir daquele texto. Se a gente adicionar um ponto ou um espaço àquele texto, ele vai gerar um outro conjunto de caracteres para a gente. Então, isso acaba garantindo a integridade daquela estrutura de dados. Então, visualmente, a gente tem um blockchain, que é essa estrutura de blocos interligados. Então, cada bloco, ele possui um conjunto aqui de transações. Então, a gente tem várias transações que foram feitas em um determinado período. Elas são agrupadas nessa estrutura de bloco. A rede, ela gera um hash para essa estrutura e essas transações estando válidas, enfim, esse bloco estando válido, esse bloco ele é salvo na rede e a partir daí começa a geração de um novo bloco. E o novo bloco, ele sempre está vinculado ao hash do bloco anterior. O que isso caracteriza para a gente? Se, por exemplo, algum hacker tentar alterar as transações desse bloco, ele vai precisar refazer esse bloco, ou seja, como ele alterou algum dado, o hash gerado vai ser diferente. Ele vai precisar gerar um novo hash e, consequentemente, atualizar todos os blocos todos os próximos blocos, porque os próximos blocos vão depender do hash do bloco anterior. Então, se eu mudar imagina que o meu blockchain possui 1000 blocos. Se eu tentar mudar o bloco 10, eu vou ter que mudar todos os outros blocos à frente. Então, isso exige um poder computacional alto, que a gente vai ver o porquê, e isso também possibilita, torna o blockchain, o Bitcoin, seguro. Uma das características é essa estrutura de blocos. Então, no bloco, só para a gente conceituar, a gente tem o hash, enfim, várias outras estruturas aqui básicas, a versão do bloco, enfim, mas o que interessa para a gente é o hash e a lista de transações que a gente tem aqui. Então, o bloco armazena esse conjunto de informações. Bom, quando a gente fala de mineração no blockchain, o que é a mineração? Ela é um processo que garante o bom funcionamento da rede. Então, o processo de mineração serve para gerar um novo bloco válido. A gente vai ver o que é esse bloco válido. A partir da geração desse bloco, os nós que fazem parte da rede, que fazem esse processo de mineração, quando eles criam um bloco novo, eles recebem uma recompensa, né, por gerar esse bloco novo, e eles também recebem o equivalente a todas as taxas de transações daquele conjunto de transações que foi incluída no bloco. Então, o processo de mineração ele gera esses dois tipos de recompensa e faz com que a rede se mantenha harmônica ali. Então, não faz sentido eu ser um nó malicioso e burlar a rede, sendo que eu posso ser um nó bom e participar da rede e gerar recompensas ali para mim. O porquê é difícil também ser um nó malicioso na rede. A gente vai ver que o processo de prova de trabalho, já vou passar para essa imagem que ilustra melhor, o que esse processo faz? A gente tem um bloco, todos aqueles dados e metadados que eu acabei passando rápido ali, que não interessa para a gente agora, e ele tem um número, que seria um identificador aqui chamado de nonce, e ele tem a lista de transações.
O que o processo de mineração faz? Ele faz com que os computadores trabalhem ali em tentativa e erro para gerar um resumo daqueles dados, um resumo válido, né? Que seria um hash. O que é um hash válido para gerar um bloco, para garantir a integridade daquele bloco? O algoritmo, ele pode exigir que para eu ter um hash válido, aquele hash precisa começar, por exemplo, aqui, com 4 zeros, tá? O que acontece? Eu tenho uma estrutura, gera um hash. Ele vai gerar para mim, na minha primeira tentativa, um resumo daqueles dados. Para eu mudar esse resumo, eu incremento 1 nesse número nonce e tento gerar um hash de novo. Então eu vou fazendo isso, os algoritmos, os computadores vão fazendo isso por tentativa e erro, então exige um alto poder computacional até chegar a um hash válido para aquele bloco, tá? Então, assim, sempre que eu estou gerando ali, lembra que eu falei que se alterar um ponto, ou um espaço ou um texto, o hash é gerado totalmente diferente? Então, aqui eu não altero a estrutura, os dados do bloco. Eu só vou alterando, incrementando um número em um campo ali que não vai alterar a minha estrutura, mas que vai gerar um hash diferente. Então, as máquinas ficam processando isso de forma muito rápida até gerar um bloco válido para a rede. Então, quando a gente fala de processo de mineração, esse é o processo de mineração. O processo de consenso, o que é? É o processo de validação desse hash. Então, para eu validar esse hash, as máquinas pegam esse bloco, acrescentam esse nonce e verifica se o hash gerado equivale ao hash que foi dito como válido, ou seja, aqui começa com 4 zeros. Então, o processo de consenso seria esse processo de validação inverso, que não tem custo computacional. Ele basicamente, através do nonce, consegue validar se aquele bloco está válido. Então, o processo de mineração, todos os nós da rede ficam trabalhando para gerar um novo bloco. O primeiro nó que gera esse bloco válido, ele distribui essa informação para todos os demais nós validam dessa forma, e aí dão um ok como aquele bloco válido, e o nó que gerou aquele bloco é recompensado. Tá? Então esse é o funcionamento da mineração. Só para a gente entender, que eu trouxe como exemplo essa empresa, a Bitmain, é uma empresa lá da China, ela é uma das maiores mineradoras do mundo, então existem assim galpões gigantes de máquinas conectadas na rede tentando processar esse algoritmo para encontrar blocos válidos na rede, tá? Então assim, existem vários computadores. Quando a gente fala de computador conectado na rede, não são computadores assim comuns. Existem computadores próprios para isso. Então aqui a gente tem uma caixinha que aqui tem processadores específicos para trabalhar em cima desses algoritmos criptográficos, para tentar gerar de forma mais rápida. Inclusive, a arquitetura desses computadores é totalmente diferente do que a gente tem nos nossos computadores pessoais. Então, eles são exclusivamente feitos para esse processo. Então, são milhares de computadores, dessas máquinas conectadas para tentar resolver esses algoritmos, que exigem um grande poder computacional. Então, se a gente vê aqui, eu peguei algumas máquinas dessas, acho que eu achei não lembro se foi no eBay para comprar, enfim, trouxe algumas aqui para a gente ter uma noção. Existem alguns modelos e a gente tem aqui, cada modelo desse gera uma taxa ele tem uma nomenclatura aqui de terahash por segundo. O que é terahash? É a quantidade de hash que essa máquina consegue gerar por segundo.
Então, 1 terahash seria o equivalente a 1 trilhão de hashes por segundo. Então, essas máquinas processam milhares de blocos, trilhões de tentativas por segundo para tentar encontrar um bloco válido ali na rede. Então, esse é o alto poder computacional que exige. E a rede, trouxe aqui um gráfico da rede blockchain, ela tem um nível que a gente chama de hash rate, ou seja, é a média que os nós precisam para gerar um bloco válido, né? E essa taxa de hash ela vai crescendo ali proporcionalmente de acordo com como a tecnologia vai evoluindo, né? Para sempre garantir ali uma harmonia. Então hoje a taxa esse número é em terahash, então hoje precisam na média de mais de 176 milhões de terahash por segundo para tentar gerar um bloco. Então assim, são aqueles galpões de máquinas processando até encontrar um bloco válido. Então isso torna também a rede segura, os dados são realmente imutáveis e é difícil algum nó malicioso tentar hackear essa rede, porque, como eu disse, se a gente atacar um bloco, a gente precisa refazer todos os blocos subsequentes. E isso exige um poder computacional assim, inimaginável para uma única pessoa conseguir, ou até mesmo um grupo de pessoas. Então exige um investimento muito alto. Bom, alguns cases e aplicações que a gente tem nesse mundo, né, que é bem interessante. Um ponto interessante é que o Bitcoin ele tem o seu código-fonte público. Então a gente consegue ir lá no GitHub ver o código-fonte lá, se a gente quiser rodar na nossa máquina, enfim, ele é público. E por ele ser público, ele possibilitou a criação de várias outras moedas. Então aqui eu trouxe um exemplo, uma outra moeda famosa é o Litecoin, que ela é baseada no Bitcoin. Então, se a gente vê aqui, até mesmo a estrutura do projeto é parecida, mas aí as outras moedas que foram sendo criadas são baseadas no Bitcoin e têm as suas particularidades. Então, às vezes, os algoritmos de criptografia são melhores, mais rápidos, enfim. Cada uma tem ali sua particularidade. E existem milhares de outras criptomoedas que fazem parte desse universo. Então, o Bitcoin foi a primeira. O Bitcoin Cash é realmente uma cópia do Bitcoin, né, com algumas modificações, mas foi feito tentando substituir o Bitcoin, mas não conseguiu, até o logo é parecido. A gente tem aqui essa moeda, o Tether, ele é uma moeda lastreada no dólar. Então, um Tether vale equivalente a $1. A gente tem uma moeda lastreada ali que não tem volatilidade. E todas as outras moedas, elas fazem parte como se fosse de um mercado de ações. Então, elas têm valores, são negociadas em exchanges, que a gente chama, que são casas de câmbio, e a gente consegue comprar e vender, enfim, como se fossem ações. Aqui eu tirei esse relatório ontem, se eu não me engano, então é bem recente. O Bitcoin estava valendo mais de 50 mil dólares, o mercado estava em queda, então se a gente vê aqui nas últimas 24 horas. E aqui a gente tem algumas informações interessantes. Por exemplo, esse mercado, que não é recente e muita gente não conhece, ele capitaliza mais de 2 trilhões de dólares. Então, a gente tem mais de 2 trilhões de dinheiro circulando nesse mercado de criptomoedas. Hoje o Bitcoin ele tem um total de capitalização de mercado aqui de quase 1 trilhão de dólares. A gente tem muito dinheiro circulando aqui, enfim. E é um mercado muito volátil. Então, se a gente analisar alguns gráficos aqui, ó, ele é muito volátil e acaba sendo um mercado de alto risco. Esse é uma das possíveis aplicações aí que a gente tem.
Outras aplicações, como eu disse, a gente tem um app do Santander que acho que chama OnePay. Ele utiliza o blockchain para fazer transações internacionais. É um caso de uso bem legal que utiliza essa moeda aqui, ó, a Ripple. É um blockchain privado nesse caso. Então ele conecta vários bancos e faz transações globais ali entre os bancos. Outros casos interessantes que a gente tem, esse é mais recente, a gente tem essa moeda que chama TILIS. O que ela gera? O que essa moeda gera? Ela gera tokens para sócios de clubes. Então, acredito que aqui no Brasil a gente tem o Vasco, que tem esse tipo de moeda. Então, é como se fosse uma ação. A gente consegue comprar essa ação nessas casas de câmbio. E aí o clube é uma forma de monetização. É como se fosse uma oferta pública em uma bolsa de valores. Então você compra ações daquele clube, aquele token acaba sendo valorizado ou não, enfim, e aquilo tem um valor e serve como investimento. Alguns clubes utilizam esses tokens como vantagens para sócio-torcedores ou para compra de jogadores futuramente, enfim. Então aqui a gente tem alguns clubes oficiais que utilizam essa plataforma. Então a gente tem o Barcelona, PSG, Juventus, Atlético de Madrid, Roma, enfim, vários clubes importantes que já utilizam esse meio de monetização. Um outro termo também que está muito recente, que também utiliza o blockchain, é chamado de NFT, que é um conceito que é possível por causa do blockchain, por ele ser uma tecnologia imutável, é o conceito de token não fungível. Né? O que seria isso? A gente consegue registrar, a intenção é registrar obras de arte, obras autorais ali como músicas, vídeos, enfim, que são únicos na rede. E isso acaba criando um novo mercado que chega a ser até absurdo. Então, muitas empresas ou pessoas conseguem vender obras e ativos digitais únicos na rede por valores absurdos. Aqui, bem recente, 23 de março de 2021, o criador do Twitter, né, o atual CEO, ele vendeu o primeiro post do Twitter, registrado em um blockchain, como token não fungível, por 2,9 milhões de dólares. Né? Quem comprou, se eu não me engano, foi alguém da Oracle, não lembro se foi um CEO, enfim. Então, isso foi vendido por esse valor absurdo. Então, assim, realmente o blockchain é uma tecnologia disruptiva que está movimentando muito o mercado. Inclusive, recentemente, o Mercado Livre comprou, se eu não me engano, 40 milhões em Bitcoin. A Tesla também comprou. Enfim, várias empresas inicialmente tiveram algum certo receio nessa tecnologia, principalmente bancos, mas não está difícil. Realmente essa tecnologia veio para ficar e para criar novos negócios que a gente ainda nem consegue imaginar, mas são reais. Então, aqui outras tecnologias de blockchain. Uma blockchain criada por um banco muito famoso, que é o JP Morgan também. Essa tecnologia Ethereum, só para despertar curiosidade, ela é utilizada para criar contratos inteligentes. Então, ela é um blockchain e a gente consegue... contratos inteligentes seriam algoritmos que a gente consegue executar no blockchain. A gente consegue também, surge aí N possibilidades de aplicações. Outras tecnologias que a gente tem, também uma que foi criada através do consórcio Linux, com alguns integrantes da IBM, foi o Hyperledger, que também é um blockchain mais voltado para a indústria. Então, a gente consegue criar aplicações ali de blockchains privados que envolvem a indústria. Então, registrar cadeias de suplementos, enfim, várias aplicações também. E os contratos inteligentes, aqui um exemplo que eu falei, então a gente consegue
criar algoritmos para rodar no blockchain, que a gente chama de contrato inteligente. E também surge aí um mar de possibilidades de aplicações que a gente pode ter nessa tecnologia. E outros cases também, como a gente pode ter um sistema de identidade digital, a gente pode ter registro de documentos ali substituindo cartórios, um sistema de votação, a gente também pode construir, enfim, várias aplicações que precisam de privacidade e que sejam auditáveis, a gente consegue criar com essa tecnologia. Bom, por fim, seria esse conhecimento que eu queria estar compartilhando com vocês hoje, né? É um assunto que tem muita coisa para a gente discutir, desde a parte tecnológica até as aplicações, e o objetivo era fazer um overview de todo esse assunto e despertar o interesse de vocês em pesquisar sobre, em ver o que está acontecendo, né? Talvez até para projetos futuros vocês utilizarem alguma coisa, então é algo bem inovador. Então, seria isso. Estou aberto aí a perguntas, dúvidas. Acho que eu passei um pouco do tempo, mas... Não, fica tranquilo, Anderson, sem problema nenhum. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer levantar a mão? Vamos ver aqui. João, pode falar, João. Abre o microfone aí. Opa, boa noite. Sobre o NFT, o que seria? Seria uma arte digital? Isso, o NFT a gente consegue gravar qualquer arquivo digital de forma única. Então a gente pode, artistas criam artes digitais, pode ser uma música autoral, um vídeo, enfim. Só para eu mostrar para vocês, a minha tela ainda está sendo compartilhada? Não, tá não. Anderson. Não? Deixa eu compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Cara da tecnologia apanhando aqui da tecnologia. Ah, normal aqui. Tá nova, viu? Por exemplo, a gente tem esse site, OpenSea.io. Ele é um dos maiores marketplaces de NFTs assim, do mundo hoje. Então aqui, ó, tudo isso daqui são obras digitais que estão à venda, tá? Então parece até meio bobo, mas assim, realmente isso é algo único que pessoas podem comprar como coisas colecionáveis, enfim, que são vendidos aqui, ó, e ele tem um valor. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vale o equivalente a $187. Então, se eu comprar, eu vou ter um arquivo digital único, né? Hoje, no que a gente imagina, não tem tanta utilidade, né? Mas futuramente isso pode ser visto como algo colecionável, enfim. Eu vi recentemente que a Havaianas ia lançar um NFT, ó, há um dia atrás, essa notícia. Ia lançar artes digitais da sua nova coleção, registrar no blockchain e vender. Então, assim, são coisas que estão acontecendo assim muito recente, que faz parte dessa tecnologia disruptiva. Então, o NFT pode ser qualquer arquivo digital, uma arte, uma música, enfim, que a gente quer gravar ela de forma única. É muito curioso que eu vi uma história onde um youtuber chamado Logan Paul fez $3 milhões com isso aí em um dia. Sim. É igual o caso do Twitter. Então, as pessoas compram com o objetivo daquilo ser único, né? Aquilo é um arquivo digital único e, assim, como coleção ou como
poder vender aquilo no futuro, né? Se aquilo tiver alguma utilidade. Então, enfim, estou imaginando aqui alguma aplicação. Imagino que a Havaianas está vendendo essas artes por NFT e, assim, quem compra essas artes, sei lá, tem direito sobre o uso desses modelos, por exemplo. Então, assim, pode ser um meio de investimento, enfim. Tem N possibilidades aí, é algo tudo muito novo. Eu fiquei pensando como é que a pessoa ia ter retorno comprando uma arte dessa, né? Então, uma possibilidade nesse exemplo aí, a gente imaginando a Havaianas. Eu comprando esse NFT, esse modelo é meu, certo? Se a Havaianas criar um chinelo nesse modelo, eu tenho direito sobre ele, certo? Oh, legal isso. Entendeu? Então, assim, seria uma possibilidade, né? Ou como, enfim, uma música que eu registro e vendo. Então, aquela música, se ela for tocada, eu consigo provar que ela é minha e eu posso exigir direitos autorais sobre ela. Então, é um meio também. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quer? Cadê aqui? Ninguém? Deixa eu... Mais alguém? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tá tranquilo? Não, o pessoal entende tudo, né? Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, carregou o chat aqui, está carregando. Vou colocar um link para vocês. Se vocês puderem responder esse formulário, é só sobre a palestra e aí também vai ter o link para vocês fazerem o download da apresentação. Mas nenhuma dúvida? Eu Dos tenho professores? o pessoal não gosta de perguntar, eu pergunto no lugar, não tem problema. Ó, Alisson, vamos supor que eu queira minerar esse Bitcoin ou qualquer moeda digital. O que eu Certo. preciso? Qual que é a vantagem ou não de fazer tudo isso daí? Hoje, para você minerar Bitcoin, antigamente, há uns 10 anos atrás, era possível você ter uma máquina e minerar Bitcoin. Beleza. Hoje, como o nível de hash rate da rede está muito alto, então assim, a gente precisa de uma máquina muito potente para fazer isso. Então hoje a gente tem um conceito que a gente chama de pool de mineração. Então, eu quero minerar, beleza. Você pode ter 1 ou 10, 100 máquinas e você conecta ela a um pool de mineração. Então, um pool de mineração é um conjunto de máquinas conectadas que juntam o seu poder computacional para tentar gerar um hash válido. Então, assim, você vai estar agregando outros computadores para aumentar o seu poder computacional. Então, esse é o principal ponto para minerar hoje, tá? Aí, o que acontece? Como esse pool ele agrega o poder computacional de várias máquinas, de vários usuários conectados, quando ele acha um bloco, a recompensa é dividida proporcionalmente para os usuários daquele pool que contribuíram com o seu poder computacional. Então, assim, no final, sempre quem tem máquinas que juntas formam um poder computacional alto vão receber uma recompensa alta ali de forma proporcional. Então, antigamente você conseguia, através de uma máquina, de um computador comum, fazer algum tipo de mineração. Hoje já não é mais possível. Hoje tem que juntar com as outras. Tem que juntar. Igual a gente viu aquela imagem daquelas fazendas de mineração que o pessoal chama, são várias máquinas conectadas, trabalhando ali em conjunto para tentar, por tentativa e erro ali, achar um algoritmo válido.
E você tem mais ou menos assim o tempo que uma empresa dessa consegue, quantos blocos ela consegue por hora, por dia, algum valor assim? Ó, aquele valor de hash rate atual, deixa eu voltar aqui no slide. Eu lembro que era 176 mil, acho que é alguma coisa assim. Ó, hoje a gente tem mais de 176 milhões, precisa de mais de 176 milhões de terahash por segundo. Tá? Terahash é o equivalente a 1 trilhão. Então, 1 trilhão vezes 176 milhões. Aí a gente vê aqui, um exemplo, uma máquina dessa daqui, a mais potente, gera 64 terahashes por segundo. Nossa Senhora. A gente precisa de realmente um galpão cheio de máquina para a gente. Muito computador. Então, por isso que aqui a gente realmente tem isso que a gente chama de fazenda de mineração. Então, realmente a gente tem vários computadores ali trabalhando para fazer isso funcionar. O Lucas quer fazer uma pergunta. Pode falar, Lucas. Tem uma pergunta, Lucas? Não, né? Um pobre coitado, assim, assalariado mínimo, assim, que quer minerar Bitcoin, tá morto, então, né? Vamos pôr assim. Tá morto, porque... Nossa Senhora. É impossível. Nossa. Imagina o valor de comprar uma máquina dessa daí para você minerar o Bitcoin. Sim, acho que... Você tem mais ou menos o valor? Cara, eu não tenho, mas bom, já que a gente está aqui, ó, a gente pode ver, ó. Acho que chama Antiminer. Ó, aqui algumas, acho que são alguns modelos antigos, ó, no Mercado Eu acho que Livre. não tá Só aparecendo. seu Isso. slide, Alex. Ah, caramba, peraí. Tem que mudar aí. Apanhando da tecnologia. Fica tranquilo. Matheus, não tem problema com a energia não, Matheus. É só colocar energia solar. Aqui, ó. Então, aqui algumas no Mercado Livre, ó. Não sei se é um modelo muito recente, mas, ó, 3.000, 4.000 no AliExpress. São esses tipos de máquina aqui. Então, esse daqui é o site da empresa que eu mostrei para vocês. Então, ela que cria essas máquinas, ó. Então, hoje uma máquina mais recente, ó, tá aí 95, 110 terahashes por segundo, ó. Elas usam realmente aquelas placas de vídeo para poder fazer esses processamentos, Alex? Então, o que acontece? Cada criptomoeda tem um algoritmo diferente. Algumas criptomoedas precisam da placa de vídeo porque ela é mais rápida, né, por causa da arquitetura, e porque elas trabalham em cima de uma GPU, né? É diferente ali da CPU que a gente tem no computador comum. Já essas máquinas aqui, elas possuem uma arquitetura totalmente diferente, é muito mais rápido do que uma placa de vídeo. Então essa empresa ela criou um processador próprio para isso. Não é nenhum desse do mercado que a gente está acostumado. Não, nenhum. Então, assim, não é um processador ali para fazer as operações assembly para rodar o nosso sistema operacional. Sim. É realmente focado para resolver esse algoritmo aí. Então, eles trabalham só em cima desse algoritmo, né? Não tem outra funcionalidade. Isso, é só para isso. Tanto é que a máquina ali ela é bem compacta, ela só tem a placa ali dentro, vários coolers, a fonte e um sistema muito básico para conectar na rede e funcionar. Deve ter tipo um computador mestre e ela trabalha em cima desse sistema. No caso, você fala quando ela... Sim, vamos supor, o sistema operacional, né? O programa que roda. Tá. Acho que pode ser semelhante a um sistema embarcado, né? Sim. Que a gente tem poucas funções, né? Não precisa de todas as funções de um SO comum, então acaba também ali limitando as operações. Então, assim, é algo bem focado para isso. Muito legal isso daí. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação?
Né? O Matheus colocou aqui que energia, né? A Energisa agradece, mas mexer com tecnologia não tem jeito. Então, uma das coisas é que esse processo gasta muita energia, né? É um ponto negativo ali. Inclusive, acho que hoje o Elon Musk tweetou que não ia mais aceitar Bitcoin por causa da energia, que ela não é sustentável, né? Mas, enfim, gasta energia, né? Mas se comparado a outros meios também, né? Como que o Google mantém todos os data centers, né? Funcionando, né? Exatamente. Só os galpão da Google é gigantesco. Então assim, tem essas outras visões também, né? Fala, Lucas, pode falar. Quantos milhões aí, professor Alisson, você já conseguiu com essa mineração de Bitcoin? Quem? O Alisson. O Menos, Muita Alisson, grana? tá milionário, filho. menos 10. Menos 10 aí. É nada. Ele tá minerando faz uns 10 anos, no mínimo. Ele tá escondendo o ouro, professor Anderson. Tá escondendo o ouro. Ele tá esperando o Bitcoin chegar aí na faixa de uns 100 mil para ele poder aposentar. Vamos ver quanto que tá hoje, ó. Tem esse site, ó, CoinMarketCap. Ele mostra aqui todo o mercado. Então a gente consegue entrar aqui e ver o que é a moeda, quanto que tá valendo. Então hoje ó, o Bitcoin tá valendo 49 mil dólares. Vezes 5, né? Vamos converter aí para o dólar R$ 5, está um pouco Não, mais. 150 mil São só. uns 250 mil, entendeu? Um Bitcoin. Um Bitcoin. Se a gente analisar o gráfico dele aqui, ó, no período, ó, em 2016 valia 630 dólares. Foi subindo, caiu, subindo, e esse ano é o ano que mais ficou valorizado. Inclusive, se você comparar ele com outras moedas, dá para ver a diferença enorme de valor, né? Que na página anterior lá mesmo lá. Aí, ó. Basicamente, é uma questão de valor, assim, claro, muito discrepante. Mas Sim. o mercado acaba seguindo quase o mesmo padrão, ó, de valorização. Ah, sim. Independente aqui se você investiu em alguma aqui, ó, claro que tem algumas oscilações, mas acaba tendo o mesmo padrão, ó, Entendi. Que nem, então, eu postei aí que o Olhar Digital fez uma reportagem no dia 11 agora, né? Falando sobre o Bitcoin e a moeda digital chinesa. Tem como pesquisar essa moeda? qual que é o Não. nome dela? Eu Eu não... acho que é esse nome aqui, ó. Basicamente é Oi Digital. Deixa eu ver. O Yuan Digital. Tá. Isso. Eu acho que ela ainda não está aqui. Tá. Ela ainda não foi lançada. Então não dá para Ela ainda não está no mercado ainda. não está no mercado. Possivelmente vai ser algo não aberto, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Tether que eu falei, ele tem essa variação porque ele é lastreado no dólar, ó. Então ele segue, ó, o equivalente a $1. Como que funciona isso? Grandes instituições que criaram, eles têm uma reserva de valor em dólar, né? E aí eles emitem esse token. Então, tipo assim, tudo que eles emitem, eles têm em reserva para liquidar. Então, por isso que ele sempre mantém aqui a $1. Então, vamos supor que se tiver alguém vender essa quantidade de valor em dólares, ele tem esse valor disponível no capital. Exatamente. Tá? A capitalização aqui, ó, tá em 1.000, milhão, bilhão. 57 bilhões aqui. Então, eles têm essa reserva de valor, né? Vamos supor que você vai lá e faça o seu resgate de todo esse valor. Eles têm como resgatar isso daí. Assim, aí vai estar no mercado, né? Então é como se fosse uma bolsa de valores. Isso, vai estar espalhado. Isso. Aí, assim, se todo mundo vender esse valor, todo mundo vender as ações ali equivalente, né? Você compra. Entendi. Só para curiosidade também, ó. Essa corretora, ela é a maior, assim, do mundo. Começou a funcionar no Brasil também, tá até em português aqui, ó.
o site. Se a gente vê um painel aqui, ó, então, por exemplo, o Bitcoin, hoje sendo negociado. A gente tem, assim, pela quantidade é o que mais tem liquidez, né? Então aqui a gente tem ordens de compra, de venda, igual um mercado de ações mesmo. A gente tem tudo isso daqui ó, em tempo real. A gente consegue comprar, vender, enfim. É um mercado de ações. A gente consegue investir, comercializar em todas essas moedas aí. Aí você troca de moeda conforme a sua vontade, vamos por assim. Isso, é como se fosse um mercado de ações. Então, você está investindo lá na Petrobras, na Vivo, sei lá, na Vale. Você compra e vende ação, mas sem burocracia nenhuma aqui. Então, você só tem a taxa que não tem taxa de administração, custódia, igual do mercado comum, né? Você só tem a taxa de transação da rede, que é o que você paga para os mineradores ali. Né? É só o pessoal que faz o processamento dos blocos, então. Isso, exatamente. Que são quem possui aquelas máquinas potentes lá. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Paulinha, você tá aí, Paulinha? Estou. Esses alunos não gostam de perguntar, não. Tá louco. Mas eles fizeram bastante perguntas e você também acabou completando com perguntas interessantíssimas. Paulinha, é toda sua, tá? Você que comanda. Eu tô só de intruso aqui. Ah, engraçadinho. Alisson, foi muito bom ouvi-lo e revê-lo, mesmo que virtualmente. Queremos agradecer Obrigado. prontamente pela aceitação, né, do convite para participar da Semana de TI, pela palestra maravilhosa, pelos conceitos e esclarecimentos. Então, nós queremos agradecer e que você possa estar nos agraciando sempre com as suas informações, com seus conhecimentos. E, diferentemente da Eveline, eu não dei aula para você, tá? Sacanagem isso, hein, Paulinha? Você tá escondendo o jogo. Eu dei, sim. Eu Foi uma lembro, honra hein, eu lembro. aprender com ele também. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, damos por encerrado a noite de hoje, né? Uma noite maravilhosa da Semana de TI. Mais uma vez agradecemos, Alisson, pela sua participação, pelo seu pronto atendimento, né? E nos brindar com sua palestra. E deixo aí o convite para os participantes, que amanhã tem mais, é o último dia da nossa Semana de TI. Uma boa noite e até uma próxima. Alisson, e até amanhã para os alunos. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Alisson. Obrigado, pessoal. Espero que tenha aí compartilhado um pouco do conhecimento e tenha deixado aí vocês com mais vontade de ir atrás, com dúvidas. Daqui a pouco vai sair um aluno aqui montando um algoritmo novo para melhorar isso daí. Deixar mais rápido. Vou cobrar isso aí. Opa, vai ter só a parte, né? Nós vamos ganhar a nossa parte. Obrigado, viu, Alisson? Até mais. Um Obrigado, abração. pessoal. Valeu. Até mais. Abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais, Alessandro.